Olá a todos, é um prazer a gente poder participar desse momento, né, de trazer um pouco aí, trazer algumas reflexões espíritas. E hoje a nossa reflexão estará em torno de um momento específico da vida de Paulo de Tarso, em que na sua segunda viagem visitou a cidade de Atenas. E como a gente sabe, Paulo, né, é um exemplo para nós de pessoa, né, de indivíduo que lutou contra as suas imperfeições, após identificá-las, após perceber o erro em que estava incorrendo, né, ao perseguir, a não concordar, vamos dizer assim, de forma agressiva com a proposta dos cristãos. Além disso, Paulo é um exemplo de trabalhador espírita, né, de trabalhador cristão, melhor dizendo, né? Agora, naturalmente, se a gente entende o espiritismo como cristão, por que não, né? Também identificá-lo como um trabalhador espírita. E ele, em geral, para quem às vezes não tem muito conhecimento do seu trabalho, né, da vida de Paulo de Tarso, ele é conhecido basicamente por duas coisas, né? Ele é conhecido, em primeiro lugar, pelas suas epístolas, pelas cartas, né, que enviou às diversas comunidades cristãs, né, que visitou, muitas delas fundou, né, então ele percebendo que não poderia estar em todas elas, né, e até como registra a obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, por orientação do próprio Jesus em espírito, né, e por apoio do próprio Estevão, aquele a quem ele havia perseguido antes, né, ele poderia escrever essas cartas. Então são registros fantásticos que a gente vai encontrar ali no Novo Testamento. Naturalmente, nem todas que ele escreveu estão ali, né, mas algumas, e que trazem, assim, são testemunhos fantásticos, são orientações fantásticas, né, dessa figura ímpar aí na história do cristianismo. E um outro motivo pelo qual Paulo de Tarso ficou conhecido, e que de certa forma tem relação com essas epístolas, né, foi pelas suas viagens, né? Então ele, após a sua conversão, que é o momento mais famoso da vida dele, né, a sua conversão em Damasco, da qual nós não vamos falar aqui hoje, né? Ele, após a sua conversão, após perceber a rejeição que viria a receber dos judeus, né, da própria família, como é registrado também no livro Paulo e Estevão. Então vocês vão ver que vai ser a obra que nós mais vamos citar aqui, né? E pelos próprios cristãos inicialmente em Jerusalém, de forma compreensível, né, porque ele os havia perseguido. Ele vai encontrar na comunidade de Antioquia, ao norte ali da região da Palestina, mais próxima também ao litoral, né, ele vai encontrar uma comunidade já formada, não foi ele que a constituiu, né, já formada por judeus, mas também por gentios, né, ou seja, por pessoas de origem não judaica que abraçaram o cristianismo. Né? E a partir dessa comunidade, a partir de companheiros, inicialmente como Barnabé, depois Silas, né, e outros que vão sendo citados no Paulo Estevão, nas próprias epístolas, né, de Paulo de Tarso, ele começou a fazer essa tarefa de levar o cristianismo, né, aos gentios. Né? Então ele sai ali de Antioquia, em trajetos, né, ora de barco, ora a pé mesmo, né, ele sai e vai viajando. Então, assim, os trajetos mais interessantes dele, mais marcantes, né, são pela Ásia Menor, né, a região atual da Turquia, pela Grécia, né, vai em outros locais também, mas esses são os trajetos mais marcantes, né, das histórias mais interessantes, e naturalmente também Roma, né, onde a gente vai encontrar Paulo no final da sua encarnação. E nessas comunidades, é bem interessante, como a gente vai ver Paulo, o que ele fazia, né? Quando ele chegava nessas cidades, onde ainda não havia comunidades cristãs em geral, e ele funda, né, em boa parte delas, das cidades em que ele visita, né, como nós comentamos, quando ele chegava lá, ele procurava primeiro os judeus, porque ele entendia que os judeus, né, já tinham uma base religiosa mais próxima da proposta de Jesus, né, e estariam mais abertos a ela. O que ele via na maior parte das vezes era uma rejeição, né? Então alguns judeus o acolhiam, alguns judeus aceitavam a proposta que ele trazia, mas a maior parte rejeitava. E a partir disso, ou em paralelo a isso, ele levava o cristianismo, então, àqueles que não eram judeus, aos gentios, né? Daí a expressão que ficou relacionada a Paulo, né? O apóstolo dos gentios, né? Porque ele foi o grande divulgador do cristianismo para fora do judaísmo. Não foi o primeiro nem o último, tá? Mas o grande, pelo menos no cristianismo primitivo, né, no primeiro século ali, o grande divulgador da mensagem de Jesus.
E é bem interessante, ele levando aos gentios, ou mesmo pelos judeus, muitas vezes foi agredido fisicamente. Verbalmente era normal, né? Mas muitas vezes foi agredido fisicamente, levava chibatadas, era preso, né? Apedrejado, né? Há uma situação em que ele é apedrejado e ele quase realmente desencarna. E isso, o que é interessante? Isso não era suficiente para que ele esmorecesse, para que ele desanimasse da tarefa que abraçou. Né? Então, se há virtudes, nós vamos apresentar algumas dessas virtudes de Paulo de Tarso, que são importantes para nós, né? Mas se há uma virtude da qual ele é grande exemplo, é da coragem. Muitas vezes nós entendemos coragem como algo relacionado à agressividade, né? Ou com algo relacionado a esportes radicais, né? Pois é. Mas há experiências na vida que demandam muito mais coragem de nós. O enfrentamento de si mesmo, o enfrentamento das próprias dificuldades, o enfrentamento da própria morte física, né? O enfrentamento da agressão que virá do outro. E olha que coisa interessante, Paulo nunca baixou a cabeça para isso. Ao mesmo tempo, nunca respondeu com a agressividade de que foi vítima. Isso após sua conversão, naturalmente. Né? Nunca. Então, isso é muito interessante. Isso é coragem. Coragem não é agredir, não é bater, não. Coragem é resistir a tudo isso e dar a outra face, como Jesus nos recomenda. Né? Paulo viveu isso. E há um episódio específico, nós estamos, né, que a gente vai destacar nessa nossa breve conversa aqui, que foi quando Paulo se aproximou e visitou Atenas. Né? Então, Paulo vinha de duas cidades, de Tessalônica. Né? Tessalônica é uma cidade famosa para Paulo, porque há duas epístolas, né? As epístolas aos Tessalonicenses. Inclusive, a primeira delas, pelos estudiosos, há um consenso atual, né, de que é o texto cristão mais antigo que a gente tem acesso, da década de 50 ali, né, do primeiro século, a primeira carta aos Tessalonicenses, algo bem interessante, pelo menos uma boa parte dela, né, não ela toda. E isso é muito legal, né, são detalhes assim que enriquecem, né, a nossa pesquisa, o nosso conhecimento sobre Paulo de Tarso. Então, em Tessalônica, ele teve essa experiência, isso ali no norte, tá, da Grécia, na Macedônia, naquela península ali, vamos dizer assim, onde está localizada a Grécia, né? Então, em Tessalônica, procurou os judeus, foi rechaçado, foi perseguido, foi agredido, né? Dali ele desce para Bereia, uma cidade ali um pouco mais ao sul, onde também, inicialmente é bem acolhido, mas quando chegam as informações de Tessalônica, ele também é rechaçado, né? E o que vai acontecer com ele? Olha como é que são as coisas interessantes, né? Como é que são interessantes. Vai acontecer com ele o seguinte, ele vai mais ao sul um pouco, e ele vai observar que teria naquele momento a oportunidade que ele sempre quis ter, visitar Atenas. Ele chega a Atenas ali e vai sozinho, porque a equipe se divide, né? Uns vão para outro local, tal, e eles se encontrariam com Paulo em Atenas, tempos depois. Né? E o que ele queria conhecer? Paulo, como a gente sabe, o próprio sobrenome, entre aspas, dele, né? De Tarso, né? Nasceu na cidade de Tarso, uma cidade bem ao norte ali da Palestina, uma cidade que naquela época não tinha maioria judaica, tá? Então ele fazia parte, vamos dizer assim, estava numa comunidade de diáspora, já, né? Ou seja, fora das origens ali judaicas, né? E se era uma cidade de minoria judaica, uma cidade de cultura grega, né? Os seus habitantes, de certa forma, tinham contato com essa cultura grega. E para o mundo todo conhecido da época, independentemente disso, além de Roma, que era a capital do império, havia uma cidade que era referência cultural, né, já de séculos, que era a cidade de Atenas. Né? Então, se falava de filosofia, se falava de cultura, de inteligência, de instrução, se lembrava de Atenas. Né? E o que Paulo percebe? É até interessante que ele tem um preconceito, vou falar para vocês qual era, né? E que depois ele vai perceber que estava equivocado. Ele vai pensar o seguinte, peraí, se os judeus, que são sempre, esses judeus aí, a maior parte deles radicais, conservadores demais, que não se abrem à mensagem que eu trago, não se abrem a outras ideias, né? Não se abrem à mensagem de Jesus enquanto o Salvador esperado, né? Em Atenas eu vou encontrar pessoas de cabeça aberta, né? Pessoas mais inteligentes, mais cultas. Lá eles vão aceitar. Melhor, pelo menos, né? A minha mensagem. Mas nós vamos ver. Nós vamos ver. E agora eu até cito a vocês, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Mas essa história agora que a gente vai, esse trecho, né, que a gente vai contar aqui, ele está na segunda parte da obra Paulo Estevão, no capítulo 6,
Tá? E ele está também no outro livro que eu não citei, um livro bíblico, né, do Novo Testamento, que é o livro Atos dos Apóstolos. Eu convido vocês até a leitura desse capítulo, né, o capítulo 17, a partir do versículo 16. Né, quando é narrado por Lucas, né, que é o autor de Atos dos Apóstolos também, Lucas o Evangelista, quando é narrado esse episódio, tá, de Paulo chegando em Atenas, que é muito interessante. Então, o que a gente vai observar nesse trecho? Que ele chega em Atenas, né? E o que ele observa? Ele já sabia, né? Ele vai observar aquelas diversas esculturas, né? Das imagens das divindades, né? Da religião grega, né? Que hoje nós vamos chamar de mitologia grega, né? E aí a coisa interessante, quando ele chega nessa cidade, né? Nessa capital cultural do mundo, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Nós falamos aqui, né? Ele vai procurar os judeus. Então lá também tinha sinagoga. Então ele vai até os judeus, para variar, não se interessam muito pela proposta dele. Né? E aí o que ele faz também? Ele vai até a ágora. E o que eram essas ágoras? Eram praças centrais das cidades de influência grega, muitas, né, naquele período. Eram praças onde ocorriam feiras, onde ocorriam encontros, onde as pessoas se encontravam. Né? E onde as pessoas também aproveitavam para debater ideias, para divulgar ideias, notícias, pregar. E é o que Paulo fez. Então, ali ele conversou, né, com as pessoas, com o povo, falou de Jesus. Né, e muitos se interessaram inicialmente, né, alguns das escolas filosóficas do epicurismo, do estoicismo, né, que eram escolas filosóficas que, em alguns pontos, tinham proximidade com a mensagem cristã. Né, os estoicos mais voltados à busca da virtude, a deixar de lado materiais, os epicureus já admitindo, né, e aceitando a sensação, a questão de uma vida adequada, né, a partir de sim, da questão de lidar com a matéria, das sensações, né, claro que havia radicais aí nos dois lados, né, mas em geral eles eram materialistas, né, então não se preocupavam, não admitiam muito, como era tradicional nas escolas filosóficas anteriores, né, platônicas, mesmo aristotélicas, né, como essas escolas filosóficas anteriores admitiam, eles não, em geral, não eram espiritualistas, né, como a gente vai dizer hoje, mas materialistas. E quando Paulo fala da proposta ética cristã, aí eles é aceitável, há proximidades. Mas quando ele vai falar da ressurreição, né, ou seja, quando ele vai falar de uma vida além da vida física, quando ele vai falar das aparições de Jesus demonstrando a imortalidade da alma, né, coisa que nós já conhecemos, e o que é bem interessante, né, nós estamos aqui na proximidade da Páscoa, né, que passou, da Sexta-feira Santa, que os cristãos em geral comemoram, lembram pelo menos, né, da questão da ressurreição, então nós estamos falando, tem a ver com isso, né, tem a ver com isso também. Então, quando Paulo traz essa ideia da ressurreição, ele já começa a incomodar o pessoal. Então, isso aí não dá. Mas olha o que Paulo faz. Se ele era capaz de falar para a população, né, no linguajar, como é que eu posso dizer, mais coloquial sobre a mensagem de Jesus, ele era capaz também de falar para as lideranças, para os grandes ali cultos e eruditos de Atenas. E ele consegue ser levado até o Areópago. O que era o Areópago? Era uma espécie de fórum, né, mais sério que a Ágora, com certeza, né, onde havia discussões ali sobre questões de direito, sobre questões administrativas da cidade, e questões mais amplas, como filosóficas, religiosas, né, e ali realmente se reuniam pessoas mais respeitadas, né, pelo menos em relação à questão da instrução nas cidades, né, no caso ali em Atenas, e ali ele faz um discurso fantástico, né? Tá lá em Atos 17, a partir do 16. Esse discurso no Areópago já é a partir do 22, versículo 22. Tá? E são textos curtos, vale a pena vocês darem uma lida, vale a pena. E aí o que acontece? Lá no Areópago, ele começa com uma pegada bem interessante. Ele começa falando assim, olha, eu percebo que vocês são os mais religiosos dos povos, que em todo lugar eu vejo imagens de deuses. Mas eu vi entre essas imagens uma que tinha assim embaixo, ó, o Deus desconhecido. Pois é desse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. E a partir dessa introdução, a partir da própria cultura daquele povo, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar de Deus, em primeiro lugar, né? O Deus como concebido pelos judeus, o Deus único, né? E vai falar, claro, depois de Jesus, que era de quem ele falava, né? E é bem interessante, o que já aparece aí? Agora a questão da tolerância de Paulo de Tarso. O que ele faz? Ao contrário de fazer uma crítica,
aqueles ali que tinham um pensamento religioso diferente, ao contrário de menosprezar, debochar ou desprezar a religião do outro, ele parte da concepção religiosa do outro para falar da sua. É um exercício de diálogo interreligioso. Olha que coisa fantástica. Né? A partir dali, ele vai mostrar que a crença dele em um Deus único, se não poderia ser a mesma, porque não é uma questão de vale tudo, né? Se não poderia ser a mesma crença de uma religiosidade que admitia vários deuses, ela teria semelhanças, teria proximidades, teria coerência. Se ele usasse a linguagem da religiosidade grega, é o que ele faz. Ele cita, ele fala, olha, porque como uns de vocês já falaram, né, ele vai falar de Deus como aquele em que existimos, no qual nos movemos, olha que coisa fantástica. Ele vai apontar a semelhança disso às crenças das próprias filosofias gregas daquele momento, do passado, né? Olha que coisa interessante. E as pessoas vão perceber, esse homem sabe o que está falando. Podemos não concordar com ele, mas ele sabe, ele nos respeita. Nós não os respeitamos, vocês vão ver isso no texto lá, né? Ele não os respeitam. Debocham, quando ele vai falar de novo da ressurreição, eles já rejeitam, né? Mas o que a gente quer destacar é a postura tolerante de Paulo de Tarso nessa questão religiosa. Quando a gente vai para o livro dos Espíritos, né, a questão 653, né, lá no segundo capítulo da terceira parte da lei de adoração, a gente vai ver aquela famosa pergunta e o seu item A dela, né? Então, é importantíssima essa questão. Quando Allan Kardec questiona aos espíritos se a adoração exterior é necessária, se as manifestações exteriores para adorar a Deus são necessárias, seja uma postura, uma dança, uma oferenda, uma postura de mãos, o que seja, acender uma vela, uma imagem, e os espíritos não vão responder nem sim nem não, mas vão responder para nós que a verdadeira adoração é a do coração. Quando no item A, Kardec pergunta essa questão, 653, né? Quando ele pergunta agora de forma diferente, se essa crença, se essa adoração exterior, ela é útil, os espíritos vão nos dizer que sim, se não for um fingimento, se não for uma simulação. Então, Paulo vai reconhecer que, se havia sinceridade em algum grego, diante daquela religiosidade diferente da dele, da que ele trazia, isso era respeitável. Isso já era o primeiro passo para a aceitação da proposta que ele trazia, do cristianismo, da mensagem de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Até hoje, nós não conseguimos compreender muito essa questão da tolerância religiosa. Paulo já compreendia. Paulo tinha compreendido Jesus. Né? Jesus, aquele que, lá em João 4, vai falar para a mulher samaritana, que o Pai procura aqueles que o adoram no Espírito e em verdade. Não aqueles que vão no templo de Garizim, no templo de Jerusalém. Não. Mas uma questão de coração, de sentimento, como os Espíritos vão reafirmar 1800 anos depois. Né, na codificação espírita, no livro dos Espíritos. Paulo, e aí até trago, já adianto a vocês, né, o coração da nossa conversa aqui é a mesma questão, é a tolerância de Paulo. Né? Paulo, em relação à tolerância, depois a gente vai voltar para Atenas de novo, né? Mas há alguns episódios que são narrados na primeira epístola aos Coríntios, capítulos 9 e 10, epístola aos Romanos, capítulo 14, né? Que é Paulo lidando com as diferenças entre os cristãos, com a intolerância entre os cristãos. Porque quando Paulo, por exemplo, está em Antioquia, onde, como nós comentamos, havia cristãos judeus e cristãos não judeus, o que ele observava? A dificuldade de interação desses dois grupos. E por que isso? Né? Os judeus tinham essa dificuldade com o outro, com a diferença. Na verdade, não só os judeus, né? Mas nesse período, o etnocentrismo, essa dificuldade de reconhecer o outro povo como também um povo irmão, era grande, era geral entre os povos. Não era apenas entre os judeus. Né? E os judeus tinham essa dificuldade. Para se ter uma ideia, não interpretem isso como uma crítica. Tá? Os judeus nem daquela época, nem de hoje. Mas simplesmente como fatos, né? Crenças deles. Né? Naquela época, como hoje, havia, e como há, né? Restrições muito grandes no campo da alimentação. Então, para que o judeu coma carne, alguns tipos de carne apenas, né, naturalmente, essa carne tem que ser preparada de acordo com regras específicas. E para os gentios não havia esse tipo de preocupação. Né? Para o judeu, por exemplo, uma carne que tivesse sido oferecida anteriormente, né, como oferenda a algum deus, em outra crença religiosa, para ele jamais poderia servir de alimento. Para os gentios isso era natural. Então, o que era complicado? Eles comerem juntos.
Era a interação. Olha que interessante, gente, não há cristianismo sem união. Quando Jesus faz na última ceia, reparte o pão, reparte o vinho, ele está falando de união. Não há cristianismo sem união. Olha que coisa interessante. Olha como Paulo tinha essa percepção. Muitas vezes os judeus, aqueles que eram mais abertos, o que eles faziam? Quando eu comia com gentios, eles comiam só vegetais. Porque as restrições sobre os vegetais na alimentação deles era menor. Era menor. Agora, como que entra Paulo nisso? Como que entra a questão da tolerância de Paulo e como que isso é cotidiano para nós? Vou dizer para vocês. Paulo, quando estava com os gentios, seguia as regras dos gentios. Paulo, quando estava com os judeus, seguia as regras dos judeus. Ele vai dizer isso para nós. Sabe por quê? Ele não estava preocupado com detalhe. Ele não estava preocupado na sua tolerância, na sua sabedoria ali já, né? Ele não estava preocupado se o outro comia a carne, se o outro não comia essa carne. Não estava preocupado. Mas ele seguia aquelas regras porque ele não queria contrariar aquelas pessoas, porque estava comprometido com a essência da mensagem cristã. Ao comer a carne com os judeus, eles se abriam a ele porque era mais importante. E aí ele falava de Jesus. Para quem nunca foi importante o que entrava na boca, né? Mas o que saía. Jesus deixa isso claro. Nunca foi importante para ele. Isso importante é o que sai da boca. Não é o que se come. Não é se você lavou a mão de forma ritual. É claro que deve haver higiene sempre, né? Não nesse sentido. Paulo compreende isso. Olha a tolerância dele. Mesmo ele não concordando. Era um detalhe, era secundário. Percebe? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque hoje nós estamos num momento, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós estamos num momento de polarização, principalmente no campo político, em que as pessoas se afastam por situações secundárias, em detrimento do principal, que é a prática da caridade. Que essa sim deve ser uma essência, essa sim deve ser uma bandeira que todos nós deveríamos abraçar. É a bandeira do espiritismo, é a bandeira do cristianismo, é a bandeira da ética, do humanismo. É a bandeira que a nossa humanidade, que o nosso país precisa abraçar. Então, independentemente de haver discordâncias, e são naturais, e podem haver, e são saudáveis, né, em relação a político X, ao político Y, a posturas tais do governo X, a posturas tais do governo Y, né, se estamos deixando isso ser mais importante, por mais que tenha a sua importância, mais importante que a proposta de caridade cristã, estamos em erro. Estamos em erro. Há um texto do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, né? Está na Fonte Viva, é o capítulo 173. E nesse capítulo, Emmanuel vai comentar o versículo João 8,32, né? Que é aquele famoso, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E nesse comentário, Emmanuel vai trabalhar o que é a verdade para Jesus. Aquela é uma frase de Jesus. O que é a verdade para Jesus? Ele vai dizer para nós o seguinte, olha, a verdade de Jesus não está nas verdades, entre aspas, provisórias das religiões, das filosofias, das ciências, da política, da economia, não. Muitas vezes, a expressão de Emmanuel, nós nos entrincheiramos atrás de verdades provisórias, atrás de pontos de vista, e criamos uma verdadeira guerra, deixando de lado a única verdade, a única coisa da qual nós temos real certeza. Que a prática do bem nos faz bem. Que a prática da caridade nos deixa mais felizes. Que só podemos ser felizes quando nos preocupamos com a felicidade do outro. Paulo tinha percebido isso. Nós temos que perceber também. Então, qualquer postura no campo de polarização que a gente vive, como Paulo identificou uma polarização entre os próprios cristãos naquele momento, né, que vai ter, inclusive, um clímax, né, uma discussão que ele vai ter com Pedro, com Tiago, nós não vamos entrar aqui, né, mas é uma discussão fantástica, em que ali a gente vê demonstrações de coragem de Paulo, de humildade de Pedro, de humildade de Tiago, de fraternidade, ainda que com discordâncias, se encontram pontos comuns, olha que coisa interessante. E a gente tem que puxar desses exemplos. Eu não digo nem de Jesus, Jesus é o nosso exemplo maior, mas de exemplos de Paulo em se lidar com pessoas que pensavam diferente dele, seja em Atenas, em lidar com pessoas que pensavam diferente dele, seja entre os próprios cristãos, que pensavam diferente entre si, e muitas vezes criavam celeumas, criavam problemas, faziam tempestade em copo d'água, vamos dizer assim, né? Quando, na verdade, o essencial, como vai nos assegurar Emmanuel, como Paulo vai deixar bem claro, era a essência da mensagem de Jesus, que é o amor ao próximo, que é a caridade, não há outra.
né? E aí o que é interessante? Voltando a Atenas para a gente fechar nossa conversa aqui. Paulo vai perceber que, vocês lembram que eu falei do preconceito dele? Numa conversa com Lucas, que é registrada também na obra Paulo Estevam, ele vai dizer para nós que se entre os judeus ele viu dificuldades das quais nós já falamos, entre os atenienses, os materialistas, os que se arrogavam donos da verdade, ele viu uma outra dificuldade. E ele vai dizer para Lucas que aqueles eram ainda mais infelizes. Eram ainda mais infelizes. Por fim, fechando com essa também virtude da humildade que Paulo representou, o que ele mostra para nós, o que ele destaca para nós é o que Jesus já havia destacado. Né? O objetivo de Deus, entre aspas, ao enviar a sua mensagem aos mais humildes, aos mais simples, aos mais abertos ao novo, aos mais abertos à modificação íntima. Simplicidade que não depende da ignorância, da falta de instrução, da pobreza, não. Pode estar na riqueza, pode estar na alta instrução, mas a humildade daquele que se abre a algo diferente, a uma proposta clara de felicidade, de paz, que é a proposta de Jesus. E é esse o convite que Paulo nos faz, é esse o convite que nós retransmitimos apenas nessa nossa conversa aqui. Então, agradeço a atenção de todos, desejo aí uma excelente semana para todos nós.